Olá, tudo bem? Esse é o Mais Inclusão, videocast da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul. No programa passado, nós falamos sobre o tratamento do TEA, muito além das terapias, e hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico tardio. A nossa convidada é uma pedagoga, psicopedagoga, especialista em aba para autistas e arte-terapia. Ela é voluntária, conselheira do Conselho Municipal de Educação e também compõe a diretoria da Associação Paz e Amor, a Isabel Ramos. Bel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom, a Bel, ela tem 47 anos, mas foi diagnosticada com autismo aos 41 anos de idade, né, Bel? 41. Conta pra gente como aconteceu a busca, né? O que te motivou aos 40 anos de idade a ir em busca do diagnóstico? Desde criança eu já tinha, os traços do autismo. E aí todo mundo falava, essa guria tem problema de nervos, porque me dava crises quando eu era criança. Às vezes por uma coisa simples, né? Como não conseguia tomar remédio, não conseguia engolir, estava sempre ruim do estômago, e me atirava no chão, chorava, era várias coisas assim que até os familiares contam rindo, né? Que me chamavam de fiasquenta. E aí eu cresci assim. Com o passar do tempo, eu fui entrando em crises como se fosse uma depressão. Fui diagnosticada com depressão e entrava no quarto e não saía mais. Queria ficar ali dias, às vezes sem comer, porque acabava a minha energia mesmo, não tinha vontade de falar com ninguém. E eu tomava remédio para depressão, tomei muitos remédios e eu via que não tinha mudança no meu bem-estar, não me sentia bem. Aqueles sintomas continuavam presentes. Essa mudança, né, de estava bem, daqui a pouco acabava minha energia e eu entrava em crise, né. Então, várias vezes, inclusive, as minhas filhas agora já são grandinhas, elas me viram na cama, deitada, sem comer, meu marido me ajudando. E aí eu pensava, eu me questionava, por que quando eu tomo remédio para depressão não adianta? E o médico trocava por outro. Tem uma vez que eu tomei 7 qualidades de remédios juntos, ao mesmo tempo, 2 de um, 3 do outro, assim. Uhum. Baixei o hospital por crise de depressão, porque também depois teve um tempo que eu entrei numa depressão, assim, que eu queria morrer mesmo, porque eu me sentia fora, assim, do contexto das pessoas, embora eu não ficasse me queixando. Eu ficava observando o meu jeito, às vezes eu não entendia as conversas, e também a questão de muitas pessoas passarem a perna em mim, e quem está ao meu redor disse, tu é muito ingênua, porque eu sempre acreditei muito nas pessoas. Aí, com muito curso, depois de adulta, eu me formei no magistério, e depois, mais tarde, na pedagogia. Uhum. E aí, eu tive um aluno que tinha sintomas de autismo, né? Assim, a característica... Foi aí que tu conheceu o autismo. Até então tu não sabia não aprendi nada que existia, disso no magistério. Assim. Só ouvia falar, né, sobre autismo, mas não entendia nada. E eu comecei a observar o menino quando trocava a rotina, ele se desorganizava e jogava tudo longe, e ele ficava muito nervoso. E eu pensei assim, eu vou pesquisar sobre autismo para ver se eu posso ajudar, porque eu não conhecia, eu ia conhecer para poder ajudar ele. E aí pesquisei, né, e troquei a rotina, fiz rotina visual, conversava com ele antes de trocar a rotina, ele melhorou, sabe, essas crises. Mas continuei nas pesquisas e eu vi aí que tinha autistas adultos. E aí eu me surpreendi, porque eu pensava que era uma coisa só de criança, né? A gente só ouve falar de autismo em crianças. E aí tu começou a ver que aqueles sinais que tu pesquisou ali se enquadravam em muitas coisas que tu sentia, assim. Sim, e aí eu pensei, será que isso é coisa da minha cabeça, né? Aí eu mostrei, até teve um vídeo do doutor, da Neurosaber, né? Esqueci o nome dele. E aí ele fala das características, né? E se encaixou muito comigo. Aí mostrei pro meu marido e perguntei o que ele achava, se ele concordava. De repente era só o meu jeito de me enxergar, né? Ele disse que tinha mesmo a ver. Mostrei pra minha filha mais velha, ela disse, mãe, tem muito a ver contigo. Aí eu fui procurar, eu já estava sendo tratada por um psiquiatra que me entupia de remédio e não queria saber como eu me sentia, só queria me dar remédio para me ficar bem. Sim. E aí nenhum médico nessa tua jornada, nem com a tua família, nem contigo, falou sobre a possibilidade de ser autismo. Quando eu baixei o hospital, foi a fase mais difícil da minha vida, porque eu deixei minhas filhas em casa, né? E aí lá, eu vi que tinha um monte de gente tomando remédio e uma pessoa falou pra mim assim, olha, se tu ficar deitada, tu não vai sair daqui nunca, tu tem que ir lá e ficar sentada na frente das enfermeiras pra ela ver que tu melhorou. Aí eu fazia isso, mesmo mal, me arrastando, fazia isso, porque eu queria sair de lá. E aí lá, a psicóloga me chamou assim, nem olhou pra minha cara.
Ai, como é que tu tá? Eu, bem. Nem tava bem, né? Bem. Ah, então tá. Me liberou assim, não olhou pra minha cara, não questionou, não, perguntou como é que eu era, nem porque que eu tava sentindo. Consegui sair de lá. Aí, quando eu saí, eu voltei a trabalhar. Aí, encontrei esse menino, né? Aí, fui pesquisando. Aí, eu levei depois pro meu psiquiatra. E ele disse assim, não, tu não é autista porque tu se questiona muito. Aí, ele não perguntou nada, só isso que ele me falou. Eu disse, tá, mas o que isso tem a ver, se questionar? Daí, eu fiquei pensando assim, aquela coisa assim, porque autista não pode se questionar, não pode questionar. não é ser humano, entendeu? Aí eu fiquei meio assim, daí eu fiquei braba, sabe? Porque ele não perguntou nada de mim, não. Por que tu acha, né? Nada, ele não quis saber nada de mim. Aí foi onde eu procurei uma psicóloga e disse assim, olha, por favor, eu preciso saber se é ou se não é. Se não é, tudo bem, mas eu preciso de alguém que me olhe, que veja como eu funciono, como eu sou em casa. Aí ela disse assim, tá, calma, deixa eu te conhecer, eu preciso de tempo. Eu fiquei 1 ano consultando com ela toda semana. Em acompanhamento. Ela conversou comigo, ela fez testes. Teve uma vez que ela levou minha filha... Eu não fui consultar, foi a minha filha mais velha lá. E ela perguntou como é que eu era em casa, como é que eu reagia em tais situações, o que eu gostava de fazer. E aí, depois ela fez um laudo por escrito, tudo que ela observou, os testes que ela fez, cogitando, na época era a síndrome de Asperger, né? Uhum. Que agora não se fala mais, não se fala né? mais, sim. E aí, onde eu levei para neurologista da minha filha, que minha filha também se tratava com uma neurologista, né? E aí, a neurologista tem me acompanhado todos esses anos. Então, eu comecei a procurar com 40 anos, com 41 que eu consegui fechar o diagnóstico. Sim, e aí tu recebeu o laudo mesmo, daí eu recebi o CID e tudo, e essa neurologista que tá comigo até hoje, a mesma neurologista. E como foi para ti receber o diagnóstico, né? Esse momento, assim, porque a gente sabe que ela é uma jornada que a gente não é do dia para noite, né? A gente leva um tempo para receber esse diagnóstico, costuma ser um período bastante angustiante, a gente, né, se questiona muito e vai muito pro Google fazer pesquisa e ver essa questão de sintomas e tenta conversar com outras pessoas. É um momento que a gente fica, acho que, muito tenso, né? Esse momento pré-diagnóstico, assim. Mas tu, no caso, uma adulta, né? E como tu comenta, tu passou durante a tua vida toda, né? Tendo questões, enfim, que te traziam algum desconforto, tu não tinha essa resposta, tu não sabia o porquê, né? Nesse momento em que tu recebe o diagnóstico, assim, como é que tu te sentiu, né? Eu chorei, assim, eu acho que 1 semana ou mais. Eu entrei numa crise também, assim, de existencial, lembrando da minha infância, lembrando das coisas que eu olhava em mim, que eu via diferente. Muitas coisas que eu não falava. Por exemplo, hoje as pessoas me olham, né? Eu sou totalmente funcional. Eu trabalho como uma neurotípica, eu não trabalho em vaga especial. De cota, porque eu sempre trabalhei, porque eu não tinha diagnóstico, sempre trabalhei, né, como uma neurotípica. E aí, a coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, assim, ó, em casa, muitas vezes, tipo, a minha filha mais velha, a gente não tinha uma comunicação boa. Eu falava uma coisa, ela entendia outra. E às vezes ela entendia que eu estava xingando, é porque eu sempre falei direto. Sim, uma objetividade, né? Isso, e aí isso até gerou traumas nela, sabe? Que depois eu teve que buscar ainda, coisa assim lá da infância que ficou marcado. Tipo assim, quando eu entrava em crise, muitas vezes eu ficava sem falar, que é o shutdown que fala, né? Quando eu entrava em crise, eu ficava um tempão assim e eu não conseguia responder. Eu ficava assim porque era um jeito que eu achei para não quebrar tudo, sabe? Porque também eu já tive crise de ficar braba demais. Então, eu ficava sem responder e às vezes ela achava que eu estava ignorando ela. Sim. Então, são coisas assim que eu já passei que as pessoas não sabem e aí penso assim que é tudo bonitinho, mas não é. Porque o autismo, hoje eu consigo assim seguir uma vida, né, funcional, mas eu tenho o apoio do meu marido. Onde eu vou, ele está sempre junto. Eu estudei, ele cuidou da casa para mim poder estudar. Sim. Porque é tudo diferente lá em casa. Tipo, é ele que cozinha. Porque eu não dou conta de trabalhar e ficar limpando toda a casa, porque eu não tenho energia para isso. Sim. Então, como ele sabe que para mim é importante estudar, trabalhar, eu gosto muito de estudar, que eu tenho esse hiperfoco também em estudos, ele me dá um grande apoio em casa, com as minhas filhas. Então, se hoje eu consegui fazer bastante coisa, é porque eu tive apoio. E todo autista, mesmo nível 1, precisa de apoio. Porque, como a gente sabe, assim, que é diferente, às vezes entra naquela situação mesmo de suicida. Quantos já se suicidaram? Sim. Por não ter um apoio, não ter, às vezes, um diagnóstico. E depois dessa fase que tu comenta, né, difícil de ter o diagnóstico,
Mas, de certo modo, isso depois te tranquilizou, assim, no sentido de entender aquilo que acontecia contigo, de ter uma resposta, né, para aquilo que aconteceu, enfim, ao longo de toda a tua vida, tua infância, adolescência, né, vida adulta. Exatamente. E aí, depois que passou essa fase do choro, eu comecei a estudar mais sobre o autismo e também entender como eu funcionava. Entender também, aceitar, tipo assim, não, eu sou um pouco diferente, então eu entendo as coisas diferentes. Não que eu agora me aceitem como eu sou. Não, eu tô sempre tentando melhorar. Só que eu tenho que ter esse entendimento comigo. Sim, porque eu me cobrava muito. E também de te conhecer e saber, olha, isso aqui é algo que me incomoda, que me desregula, de poder ter essa compreensão, né? Isso. E aí, tipo assim, eu participo de todas as coisas, mas antes eu me puxava muito mais e eu entrava em crise. Hoje eu vejo, quando eu tô com sobrecarga sensorial, já me conheço. Então eu chego assim, ó, de noite em casa, né? Se o dia for muito agitado com as crianças, eu penso, ó, tô com sobrecarga. Aí eu posso botar meu abafador, eu posso daí fazer as coisas que eu gosto, tipo, ler alguma coisa que me acalma, que me relaxa. Tu teve a oportunidade com o laudo de ir em busca de estratégias para ficar bem, né? Isso. Que era algo que talvez sem o laudo tu não, como tu disse, tu tentava tratar ali, né, com um psiquiatra, e aí tu acabou sendo, né, diagnosticada com depressão, que de repente até pode ser, né, de repente um transtorno associado àquele quadro que tu estava vivendo, né? Mas, de certo modo, o laudo também te permite fazer com que tu vá buscando essas estratégias, né, para viver bem, né? Exatamente. Mesmo com transtorno. Eu penso assim, né, eu faço às vezes vídeos nas minhas redes sociais e eu vejo muitos adultos se enquadrando dentro das características, mas que não tem laudo. E aí já me perguntaram, tá, mas o que adianta agora, né, com 40 anos ter um laudo? Não é questão que o laudo vai mudar alguma coisa, a gente continua sendo quem a gente é, só que daí a gente aprende a se cuidar e aí melhora a qualidade de vida, porque aí, se eu sei que, às vezes, um excesso de barulho, de sobrecarga me faz mal, eu evito aquilo ali. Às vezes, por exemplo, quando eu era mais jovem, o cheiro, né? Eu tenho um olfato muito forte. Eu ficava irritada por causa de um cheiro, mas eu não sabia identificar que era um cheiro. Eu simplesmente ficava braba do nada. E o meu marido, que, né, casou comigo com 16 anos, ele pegou toda essa fase da adolescência, né? Então, ele sabe tudo que eu tô falando. Era muito difícil para eu me entender, porque me dava uma explosão, às vezes, de raiva. E imagina para quem estava perto de mim, assim, né? Para me compreender, tá, mas o que ela tá braba? Não sei nem por que ela tá braba. E era, às vezes, um cheiro. Hoje eu sei quando um cheiro tá me incomodando. Sim, então tu já consegue manejar aquilo, isso, né? Eu consigo identificar. É um cheiro, não, é barulho. Ai, não tô gostando desse cheiro. Às vezes é o lugar, né? As luzes, por exemplo, eu detesto ir em mercado. Eu vou quando não tem ninguém para ir, porque é o meu marido que vai. Porque o mercado, aquele monte de luz, aquele monte de coisa na prateleira, me deixa... Eu entro e já quero sair. Sim, já dá aquela sobrecarga, tu já... Isso, daí eu consigo evitar. Então, assim, ó, se tu me vê no mercado é porque não tinha ninguém pra ir. Porque geralmente, às vezes, meu marido vai e eu fico na frente esperando. Sim. Mas é que daí tu também já consegue organizar a tua rotina da tua família a partir disso, né? Ó, então o mercado é uma tarefa tua, e né? Ele gosta, né? Ele gosta de ir no mercado, então a gente se sai assim, né? O laudo, ele também, principalmente aqui em Cachoeirinha, pelo fato da gente ter a Paz e Amor, né? Ele também proporcionou que tu também pudesse te aproximar, então, de uma entidade, de uma associação que agrega, né, os autistas aqui em Cachoeirinha, assim. Como é que tu conheceu a Paz e Amor? Como é que aconteceu, né, esse encontro, assim? Tu ouviu falar? Alguém te indicou? Como é que aconteceu isso? Eu sou muito, assim, de pesquisar, de buscar conhecimento, né, por mim mesma. Então, quando eu vi que daí o negócio do autismo, eu não conhecia muito, eu comecei a pesquisar para entender como funcionava, para ver se tinha mais gente. E daí, nessas pesquisas, eu achei no Google a Paz e Amor. Aí tinha o telefone da Adri Gouveia, aí entrei em contato com ela, me acolheu muito bem, eu não me conhecia. Isso foi em que ano, quando que tu entrou na associação? Já faz uns 7 anos. 7 anos, quase bem no comecinho ali da associação, então, praticamente. Bem no comecinho, tinha recém começado, assim, uns 2 anos, acho. E aí, eu também não guardo muito dado, porque eu também tenho que ter TDAH. Não, são os 2 anos mesmo. Que a associação fez agora, em abril de 2025, 9 anos. É, mais ou menos. Então, tá certinho. Aí, entrei em contato e ela me recebeu, né? Mandei o meu CID pra ela, a gente conversou, daí eu comecei a participar. Na época, era nas casas, né? Às vezes, quem tinha uma casa um pouquinho maior oferecia pra gente se reunir. Sempre, né? Aquela união pra fazer uma rifa, um galeta, uma coisa para vender, tudo para promover. Às vezes as terapias também, às vezes era até em CTG.
Então, sempre tinha aquela função. E daí eu comecei a ir e comecei a observar o jeito que era o trabalho. E eu me apaixonei, né, de como era feito tudo isso, o amor que envolvia tudo isso. Aí onde eu comecei a participar, e foi muito importante, que daí eu vi que tinha mais gente, né, vivendo isso. E eu vejo hoje, assim, como a paz e amor é importante para quem está chegando no diagnóstico. Porque eu também, como eu trabalho com professora, eu tenho criança na minha sala, por exemplo, que está em busca de laudo, que é nítido, assim, né, como psicopedagoga, eu vejo as características do autismo na criança, e a mãe está atrás de laudo, e às vezes ela não tem para quem recorrer, não tem com quem conversar, não tem onde ir. Então, uma instituição como a Paz e Amor, ela faz esse abraço. Sim, né, é um acolhimento nas que famílias. é muito importante, né? Muito importante. É um momento que as famílias estão frágeis, né? De rever toda a sua vida, de, né, se organizar até no emocional. Sim. E é muito importante. E tem um ambiente também onde a gente possa ir sem julgamento. A gente fala muito sobre isso, né? Que a associação é esse espaço em que a gente consegue frequentar sem julgamento, participar dos projetos, levar os nossos filhos. A gente sabe que é um lugar, a gente sabe que socialmente, né, no mundo aí fora, a gente muitas vezes passa, né, por situações de preconceito. E ali na associação, não, a gente se sente realmente em casa, assim, né? Um ambiente muito acolhedor, assim, né? Exatamente. E tipo assim, ó, muitos autistas, quando vão crescendo, eles percebem essa diferença, né? Eu já ouvi assim, tu não é autista porque tu não parece. Porque eu uso masking. Eu aprendi a observar como as pessoas se comportam e eu imito. Mas, na verdade, não é quem eu sou. Então, em casa que eu consigo ser quem eu sou. Sim. Né? E, tipo assim, às vezes eu não gosto do cheiro, eu tô num lugar público, eu já sei que eu não posso ficar falando que as pessoas se irritam. Então, eu fui criando essas estratégias para mim poder estar dentro, né, dos meios sociais. Mas dentro da Paz e Amor, né, não vai ter alguém que vai me julgar porque eu estou reclamando de um cheiro, porque o som tá alto, o barulho. Sempre é adaptado para a gente estar bem e poder ser quem a gente é. Né? Tu entrou ali como beneficiária e depois tu te transformou em voluntária. Hoje tu é segunda tesoureira, né? Compõe ali a diretoria da associação. Tu também representa a associação do Conselho Municipal de Educação. Então foi um espaço também em que tu permaneceu não só como beneficiária, mas também como uma voluntária, como uma pessoa que passou a se dedicar à causa, né? Sim, e porque eu vejo isso, que a Paz e Amor ela é feita de voluntariado, né? Então, a partir do momento que eu fui acolhida, eu também quero me colocar na posição de acolher, porque eu sei que está sempre chegando famílias e precisa disso. Por exemplo, lá no CME, onde eu entrei através da Paz e Amor para olhar para esse lado da inclusão lá dentro desse espaço, né? Que é o Conselho Municipal, né? De Educação, espaço educacional. A gente se reuniu para buscar, né? Eu questionei muito assim, a questão do apoio escolar ter somente o ensino médio. A gente sabe que para lidar com o autismo tem que conhecer como funciona. E uma pessoa que só tem o ensino médio, ela não tem. A criança vai se desorganizar, ela vai sair correndo. Sim. E aí eu debati muito lá na tecla, que como professora e como autista, da importância de quem está apoiando uma professora, ter o conhecimento do autismo. Porque senão não vai ajudar a professora. Sim. Então, a gente conversou com o prefeito, com a secretária, né? Fomos indo, organizando, conversando, até que a gente conseguiu. Antes, a lei era que somente com o ensino médio para ser apoio na causa da inclusão. Os monitores. Os monitores. Agora, tem que ter o magistério ou o 4º semestre de pedagogia. Sim. Já é um avanço, né? Importante, pelo menos já tem habilitação como um professor. Claro que a gente vai continuar buscando, porque o ideal seria uma especialização em autismo para quem é, né, dessa área. Mas a gente está lá ainda, né? A Kátia também está comigo lá no Conselho Municipal de Educação. A gente está buscando sempre que a gente tem a oportunidade de buscar mais melhorias, né, na questão das leis para essa inclusão, para que de verdade a inclusão seja instalada, né? Sim, com verdade, uma realidade, né? Não só uma palavra bonita que a gente Isso eu ia te fala. perguntar, como professora, né? Como é que tu observa esse processo de inclusão na prática, né? Porque a gente sabe que o número, né, de pessoas autistas aumenta cada vez mais, né? E essas crianças têm que estar na escola, né? Mas na prática, muitas vezes a gente vê que não há uma estrutura, né, para que essa criança seja acolhida, para que haja uma adaptação daquele currículo, né, para que aquele ensino seja praticado ali de uma forma adequada, né, para aquele indivíduo, assim. Como é que tu observa isso, assim, no dia a dia, na escola, né? O que desafios ainda tu vê que a gente precisa transpor ainda para que essa inclusão seja uma prática de verdade?
Uma coisa que eu vejo muita dificuldade para quem está chegando na escola. Por exemplo, uma criança sem laudo que já tem características de autismo, tá? A escola faz de tudo o que ela pode, mas a escola às vezes não tem um espaço adequado. Sabe? É muito bonito assim, ó, a inclusão na escola, mas o governo não dá às vezes uma estrutura para aquela escola para realmente receber uma criança autista. Sim. Então, na prática, a escola, os professores fazem tudo o que pode, mas não, às vezes não tem condições. Sim. Por exemplo, eu trabalho numa escola pequenininha, lá há muito acolhimento para criança de inclusão, mas, por exemplo, uma escola grande, né, que eu já trabalhei, é mais difícil. Então, às vezes, teve uma escola que eu fui fazer um estágio, tinha mais de 7 crianças com um diagnóstico numa sala de aula. Nossa. E só tinha uma monitora. Sim, não tem como dar conta, né? Não tem como dar conta. Então, porque cada criança já vai ser diferente. Entre aquelas 7 ali, cada uma vai ter sua necessidade, sua particularidade, né, Bel? Isso. Mas de todas as coisas, assim, além desse problema de não ter pessoas para ajudar, né? O que eu vejo que faz falta para uma criança autista na fase escolar são as terapias. Quando uma criança ela vem né, recém com laudo e não faz terapia, ela se desorganiza muito mais na sala de aula. Ela não consegue render na parte escolar e às vezes a professora não consegue dar conta, principalmente se a professora não tem uma especialização, né, nessa área. Quando a criança faz uma terapia extra, né, do curricular ou do universo da escola, a criança já chega assim, ó, mais estabilizada, rende consegue muito se mais. autorregular, né? Isso. E aí que entra a importância também da Paz e Amor, o trabalho dela com as terapias, né, que tem na questão escolar para a criança. Sim. E às vezes a gente, assim, como eu já trabalhei na parte do apoio ali, com a pintura, às vezes o autista só pegou o pincel e fez assim, ó. Para quem tá olhando de fora pode não ser nada, mas para quem sabe como funciona aquilo ali é muito. Ele conseguir pegar no pincel e fazer isso aqui. Sim. Então, cada coisa assim que o autista consegue fazer dentro de uma terapia é um grande avanço. Isso vai também reverberar na área escolar dele. Vai repercutir lá, né? E eu fico pensando quanto a escola é importante. Tu falava dessa questão do diagnóstico, até nessa... Porque muitas vezes a escola é o ambiente que vai perceber que há uma coisa diferente com aquela criança. Eu lembro que com o meu filho foi assim, né? O meu filho, ele estava naquela fase ali entre 1 e 2 anos em plena pandemia. Então, a pandemia a gente sabe que foi um caos, assim, né? As crianças não interagiam já habitualmente, ficaram fora da escola. E eu lembro que quando ele voltou da pandemia ali, um daqueles retornos, a escola percebeu, assim, que havia uma discrepância do comportamento dele em relação a outras crianças. E a escola é que nos chamou, né? Porque a gente, às vezes, em casa, como ele não tá interagindo com outras crianças, a gente não consegue perceber essa diferença, né? Então, a escola também tem esse papel bem importante nisso que tu fala, até de um apoio para a família nesse momento de, olha, né? Vamos procurar um diagnóstico, vamos procurar ver, vamos procurar investigar, né? A escola também tem esse papel, né? Exatamente, porque, às vezes... Por exemplo, a mãe coloca a criança na escola, é o seu primeiro filho. Ela não tem experiência como funciona o desenvolvimento, né, em cada faixa etária da criança. A gente, como professor, a gente sabe, por exemplo, agora eu estou trabalhando com as crianças de 2 anos, faixa etária. Já tem um desenvolvimento deles para aquela faixa etária que eu observo. Quando a criança não está acompanhando, a gente já olha com um olhar diferente. Olha, aquela criança não está acompanhando, a gente começa a observar mais, dar um apoio maior e, em seguida, a gente chama a família para compartilhar isso para ela buscar um profissional, né, para laudar ou para observar ou para ver o que há ali. E a tua busca por uma especialização nessa área, né, em psicopedagogia, aba para autistas, né, foi também em busca, assim, disso, de mais qualificação para que tu pudesse entender mais, né, da área também para poder ajudar em sala de aula? Foi algo que essa especialização foi algo que tu buscou depois já do diagnóstico ou foi antes? Foi depois do diagnóstico. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu estava na metade da pedagogia. Aí eu terminei a pedagogia e depois eu fiz essa especialização na pós-graduação. Foi para a área escolar e também para trabalhar na Paz e Amor com os autistas. E aí eu penso assim, né? Mesmo eu sendo autista, eu já conheço como funciona o autismo, mas eu tenho que ter também aquele trabalho profissional para lidar. Porque uma coisa é eu lidar comigo, outra coisa é eu lidar com uma criança. Então, sempre que eu puder, eu vou fazer uma especialização e vou melhorar meu conhecimento para servir melhor. Sim. Ai, que legal, Bel. Que legal. Mas a tua história é uma história muito inspiradora, assim. A gente sempre fala bastante em ti, né? Lá na associação, assim, porque
a gente vê que tu é uma pessoa que né, a despeito, assim, de tudo que tu comentou aqui, que tu passou, das dificuldades que tu teve, né, ao longo da tua infância, assim, tu foi em busca, né, conseguiu ter o diagnóstico e conseguiu transformar isso num servir, assim, né, de poder hoje ajudar, né, as pessoas, assim, tanto enquanto professora na sala de aula, de poder olhar para esses alunos e dar esse suporte, mas também lá na associação, assim, né? É um trabalho que é muito importante, assim, para toda a associação e também eu acredito que para os teus alunos também, né? Para as escolas por onde tu passa, Sim, assim. sempre por onde eu passo eu tenho essa habilidade. Geralmente a criança autista fica mais comigo, porque eu consigo lidar com ela. E lá, agora onde eu tô dando aula, né? Tem uma menininha que tá buscando laudo, ela tem 2 aninhos. E ela, quando eu chego na sala, ela se gruda em mim, ela quer ficar só comigo. Porque parece que eu tenho essa comunicação com ele, sabe? Por entender melhor, por saber como é que é o processo. Então, eu já dei uma formação lá na minha escola sobre autismo para minhas colegas. A minha escola é uma escola bem aberta, assim, para esse conhecimento, para inclusão, sabe? E tudo assim, sempre me perguntam, o que tu acha quando eles não sabem alguma coisa? Eu acho isso muito bonito, sabe? Que é a boa vontade de querer fazer melhor dentro da inclusão. Porque os professores também estão aprendendo, né? Estão. A escola também está aprendendo, os próprios pais também, quando recebem um diagnóstico, a gente parte do completo zero, assim, né? Muitas vezes a gente não sabe nada, então eu acho que é legal isso também, que a gente consegue formar uma corrente e todo mundo aprende junto, assim, né? E uma coisa, assim, também, que as pessoas às vezes não entendem do autismo, por mais que a gente tenha uma formação sobre autismo, cada autista é diferente. Por exemplo, eu mesmo sendo autista, né, sendo professora, tendo especialização na área do autismo, cada criança que chegar eu tenho que observar o jeito dela para saber como eu vou lidar com ela. Então, para o profissional, né, professor ou monitor, sempre tem que se lembrar disso, de se aproximar da criança, conhecer ela para depois saber como vai interagir com ela. Essa é a chave do sucesso para lidar dentro da inclusão. Sim. É um caminho, que cada um é de um jeito. Não tem assim um padrão, é autista, eu vou tratar assim, não. Cada um tem o seu jeito particular. Sim. E a gente tem visto também nas formações que a gente realiza ali na associação, que são esses encontros voltados ali, né, para educadores, a gente tem visto cada vez mais as pessoas também buscando, né, buscando se aperfeiçoar, buscando informações, né, mais sobre o tema do autismo, né. Isso é muito bom, porque daí quem recebe, né, são as crianças. Essa qualidade no atendimento, na área escolar, qualquer área profissional, quanto mais conhecimento. E eu penso assim que, eu não sei agora como é que tá, mas quando eu estava buscando o meu diagnóstico, os profissionais que me atenderam, psiquiatra, por onde eu passei, não tinham entendimento do que era o autismo. Sim. É aquela coisa bem antiga, né, que se fazia naquela faculdade, quantos anos lá atrás se falava de autismo. E o autismo é uma coisa que tem que estar sempre se especializando, e porque vem novidade de pesquisas, né? Então, a gente tem que estar sempre se renovando no conhecimento nessa questão do autismo. Sim. Bel, então a gente está quase encaminhando aí para o encerramento, né, do nosso bate-papo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, assim, né, para esses adultos, né, para essas pessoas que de repente se observam, né, diferentes, assim, com algum sinal, com algum sintoma diferente, né, no sentido de que essas pessoas busquem também, né, poder se conhecer melhor, busquem, de repente, né, um diagnóstico ou não, né, mas assim, eu queria que tu falasse um pouco também para essas pessoas, para esses adultos, né, que de repente não se enquadram, não se encaixam, não entendem que estão fora, como tu comentou, assim, né, daquilo que é dito, entre aspas, como o habitual, assim, né. Eu, na minha experiência de vida, eu vou falar sobre ela. Eu penso que o diagnóstico, ele não define ninguém. Que, por mais seja o diagnóstico qual for, né? Tanto de um transtorno, né? Como autismo, ou até mesmo de uma doença, como câncer, o mais importante que a gente tem que fazer é o autoconhecimento. Não desistir porque recebeu um diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu chorei, porque eu lembrei da minha infância, lembrei das coisas que eu passei, mas eu me levantei e pensei assim, eu vou entender o que é isso e agora eu sei quem eu sou. Porque o autoconhecimento faz com que a gente reconheça quem a gente é no mundo. Porque até então eu me sentia fora desse mundo. É libertador, né? É libertador. E isso fez eu até ter, assim, buscar várias crenças religiosas, porque eu não sou daqui. E hoje eu sei que eu sou daqui porque eu estou aqui. Então, o que eu vou fazer de bom com isso? Eu tenho um diagnóstico,
Acabou minha vida? Não, é agora que começou. Eu me conhecendo, eu vou lidar melhor com a minha saúde, com o meu bem-estar, vou fazer o que eu gosto, o que eu não gosto eu não preciso fazer. E também nunca esquecer de se colocar do servir, que eu acho que o mundo precisa muito disso. Sim. Uma vez eu vi uma frase assim, que a gente pode improvisar o bem por onde a gente passar. E eu nunca esqueci essa frase. E por onde a gente estiver, a gente sempre pode improvisar esse bem para um bem maior, né? Sim. Que é o mundo que a gente sonha, o mundo que a gente quer, depende das nossas atitudes, não do outro, da minha Sim. atitude. Então, que a gente sempre se lembre disso. Ai, Bel, muito obrigada. Obrigada mesmo Eu que pela tua agradeço. disponibilidade. Agradeço. A gente conversou hoje, então, nessa edição, né, do videocast Mais Inclusão da Paz e Amor, com a Isabel Ramos. Ela é pedagoga, psicopedagoga, voluntária da Paz e Amor, conselheira também do Conselho Municipal de Educação aqui de Cachoeirinha, segunda tesoureira da Paz e Amor. É uma trabalhadora aí pela causa autista. A gente convida vocês também a seguirem as nossas redes sociais, @Paz e Amor Cachoeirinha, no Facebook, no Instagram, e ficarem sempre ligados aqui nos nossos próximos programas. Até mais e obrigado pela audiência.